Queimadas destroem mais de 5 milhões e meio de hectares no Brasil, o equivalente ao estado da Paraíba. E você vai ver também. Comércio aprova horário de verão, mas mudança no relógio pode fazer mal para a saúde. Os 34 anos do Código de Defesa do Consumidor. Pesquisa mostra que Kamala aumentou vantagem sobre Trump após o debate. E ainda, Gabrielzinho volta à faculdade após as Paralimpíadas e é recebido como herói. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de quinta-feira. Olha só, um levantamento mostrou que o Brasil perdeu 5 milhões e meio de hectares durante essas queimadas que aconteceram em agosto. Isso equivale ao território do estado da Paraíba. O Brasil perdeu a área correspondente a um território da Paraíba em queimadas só no mês passado. Os dados são do Monitor do Fogo, criado em 2019, e que mostra que o país nunca tinha tido um cenário tão grave quanto o registrado no último mês. Se compararmos agosto de 2024 com agosto de 2023, a alta foi de 149%, em números, um salto de 3 milhões e 300 mil hectares. 1 a cada 4 deles estão em áreas de pastagens, usadas para a pecuária. Um dos estados mais afetados, São Paulo, foi decisivo para o número se tornar tão alarmante, uma vez que o estado teve 86% das queimadas de 2024 concentradas em agosto, quase 90% em áreas de agropecuária. A cana-de-açúcar foi o cultivo mais impactado pelo fogo no interior paulista. As cidades mais afetadas foram Ribeirão Preto, Sertãozinho e Pitangueiras. Ao todo, 15 pessoas já foram presas por provocarem incêndios no interior do estado. Entre os biomas mais afetados estão o Cerrado e o Pantanal, com alerta para o centro-oeste do país. No Mato Grosso do Sul, o governo estima que as queimadas de 2024 já tenham atingido 2 milhões de hectares. E a Amazônia também foi destaque, com 2 milhões de hectares queimados. E o Ministério da Saúde anunciou algumas medidas para diminuir o efeito causado pelo ar seco e as fumaças. Vamos ver. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, informou que a pasta trabalha para sanar problemas simultâneos que o país enfrenta: aos incêndios e às altas temperaturas associadas à baixa umidade do ar. Num primeiro momento, a estratégia de tendas de atendimento para hidratação e nebulização deve ser implementada em estados da Amazônia e do Pantanal, 2 biomas bastante atingidos pelas queimadas neste momento. A previsão da pasta inclui ainda municípios do oeste do estado de São Paulo e parte do Paraná, onde a fumaça provocada pelos incêndios compromete gravemente a qualidade do ar. Segundo a ministra, ao longo da primeira quinzena de agosto, foi registrado aumento expressivos nos atendimentos por náuseas e vômitos em determinadas localidades do país. No Mato Grosso, por exemplo, a alta foi de 58%, e no Tocantins, o aumento nos atendimentos por esses sintomas foi de mais de 190%. Parte dos problemas de saúde relacionados aos incêndios, às altas temperaturas e à baixa umidade do ar podem ser resolvidos com atendimento na rede básica de saúde. O segundo nível, identificado em pontos específicos, inclui as tendas para hidratação e nebulização. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde foi acionada para intervir em localidades fortemente afetadas pela fumaça proveniente de queimadas, pelo calor e pela seca. A proposta é avaliar a situação e dar apoio aos gestores.
E o comércio apoia a adoção do horário de verão. O governo avalia se a medida vai ajudar a economizar energia elétrica nesse período de seca. Mas especialistas da saúde alertam que a mudança no relógio pode trazer prejuízos para a população. Em meio ao cenário de estiagem que afeta o país, o governo avalia a volta do horário de verão, extinto desde 2019. A medida poderia trazer benefícios ao aliviar a pressão sobre o setor elétrico. A hipótese de retomada da medida já foi defendida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas ainda está em análise para pesar os prós e contras da mudança. Quando o horário de verão chegou ao fim, a avaliação era de que a alteração não cumpria mais o propósito, já que os hábitos de consumo de energia dos brasileiros mudaram. No horário de verão, os relógios são adiantados em 1 hora para reduzir o consumo de energia elétrica, especialmente nos horários de pico. Um dos intuitos era aproveitar mais a luz do dia. A economia de energia com a medida, em 2013, foi de R$ 405 milhões. Mas 3 anos depois, caiu para 160 milhões. Entidades ligadas aos setores de comércio e turismo veem vantagens econômicas com o horário de verão. Como 1 hora a mais de luminosidade natural, as pessoas tendem a aproveitar mais tempo nos estabelecimentos. Um argumento usado contra o horário de verão é a interferência no relógio biológico das pessoas. Um estudo feito no Brasil pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo concluiu que o corpo humano precisa de ao menos 14 dias para se adaptar ao novo horário. E o Código de Defesa do Consumidor completa 34 anos nesta semana. A lei, que foi criada em setembro de 1990, só entrou em vigor no ano seguinte. Desde o início, o objetivo foi diminuir e punir práticas comerciais ilegais, ou seja, alguma medida que lese o consumidor. O principal responsável pela fiscalização é o PROCON. No ano passado, o PROCON de São Paulo registrou quase 800 mil atendimentos. E as ocorrências mais recorrentes são problemas com serviços de telecomunicações, financeiros, bancários, operadoras de plano de saúde, companhias aéreas e agência de viagens. O órgão resolve 80% dos casos no contato inicial com o consumidor. O código também garante a proteção contra produtos defeituosos ou serviços insatisfatórios, além da proteção contra prejuízos injustos. E quinta-feira é dia do quadro de Direito do Consumidor, aqui no Jornal das 18h30. E nós vamos falar hoje sobre o Código de Defesa do Consumidor com o nosso especialista no assunto, o doutor Leonardo Gerundi. Boa noite, doutor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Sempre um prazer contar com a sua participação. Boa noite, Kleber Werneck. Um grande privilégio, mais uma vez, estar aqui na bancada, dividindo essa bancada com você. Doutor, a gente acabou de ver aí, né, esse aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Você acredita que a maioria dos consumidores conhece o Código? E como as pessoas podem tirar proveito melhor dessa lei e fazer valer os seus direitos? Não, eu não acredito que a maioria conheça. Na realidade, o Brasil tem um emaranhado de leis muito complexas e grande demais, e isso dificulta ao consumidor conhecer, ou a população conhecer a legislação. Mas que o Código do Consumidor caiu na graça da população e atende, as pessoas sabem ali os direitos básicos e exercem ali a sua cidadania ao pedir a garantia do seu direito, isso com certeza sim. E doutor, já são mais de 30 anos aí de código. O mundo mudou bastante desde a criação dessas leis, desse conjunto de normas. Sim. E essas novas tecnologias que fazem parte da vida agora, por exemplo, a inteligência artificial, por exemplo, os carros de aplicativo que não existiam, elas vão exigir mudanças no código ou o código ainda se mantém bastante atual? Eu queria que o senhor falasse dessa transformação e se a lei tem acompanhado ou deve mudar.
muito bem pensado e lembrado por você. Dessas mudanças da sociedade, elas são normais, elas acontecem, principalmente na parte tecnológica. Temos algumas áreas do direito que a mudança na legislação acontece mais rapidamente e é sempre constante, como a área de direito a área de direito de família. Eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor ainda é muito atual. É um dos melhores do mundo e é um referencial no mundo, o direito consumidor brasileiro. Lembrando que ele nasceu por causa da Constituição de 88, que nasceu ali a ideia dos juizados especiais, também chamados pelos consumidores de juizados de pequenas causas, e também o Código de Defesa do Consumidor, que veio logo depois, 2 anos depois, em 1990. Esses 34 anos serviram para consolidar e mostrar que o Código atende à sua necessidade, ele é muito atual e atende essas situações também tecnológicas e modernas. A nossa legislação cabe essas situações de mudança. Então, não vejo necessidade atual de mudanças. Temos necessidade da atuação do judiciário mais próximo da população, né? Nós ainda temos ações que ainda demoram muito tempo. Nós temos ainda necessidade que isso aconteça mais rapidamente. Então, se fôssemos levantar algo a ser melhorado, com certeza é o atendimento do judiciário para o consumidor. Nós temos casos que ainda demoram 2, 3 anos para resolver um problema de uma mala. Né? Então, isso nós temos que reduzir aí para 6 meses, mas isso é uma mudança de cultura que tenho certeza que nós vamos chegar lá. Olha, doutor, e seja qual for a lei, com alterações ou não, sempre será necessária, né, a atuação de profissionais como você, para ajudar as pessoas a interpretar essas leis e também para ajudar, para garantir que elas sejam cumpridas. Nós acabamos de conversar com o doutor Leonardo Girundi, ele que é especialista em defesa do consumidor, e toda quinta-feira o doutor está aqui conosco no Jornal das 18h30 para ajudar você aí que nos assiste e está com algum problema de produtos ou serviços. Você pode entrar com a gente, entrar em contato com a gente, mandar mensagem pelo WhatsApp. O número é DDD 11 99224 7760. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é um privilégio poder servir a cada um desses nossos telespectadores. Realmente trazendo o direito ali de forma mais palatável, mais fácil para todo mundo. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo. Lembrando que em mim vocês têm um advogado. Sou o seu advogado e vou defender o seu direito. Conte sempre comigo. Um abraço, uma ótima semana e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, grande abraço. E veja a seguir, pesquisa mostra que Câmara aumentou vantagem sobre Trump após o debate. E ainda... Gabrielzinho volta da Paralimpíada para a faculdade e é recebido como herói. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, ampliou a liderança das pesquisas de intenção de voto sobre o republicano Donald Trump. Essas pesquisas foram feitas após o debate eleitoral entre ambos. Segundo um levantamento da agência de notícias Reuters e do Instituto Ipsos, a democrata tem 47% das intenções de voto contra 42% do republicano. A diferença é 1 ponto percentual mais alta que a do último levantamento, no fim de agosto. A maioria dos entrevistados também disse achar que Harris foi melhor no enfrentamento. A pesquisa ouviu 1.690 pessoas. Entre elas, 1.405 são eleitores registrados. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e os cidadãos têm de fazer um registro a cada pleito para poder votar. A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais. O levantamento também perguntou aos eleitores quem foi melhor no debate. E 53% disseram ter achado que Kamala Harris venceu o enfrentamento, contra 24% que opinaram que Trump se saiu melhor. Os 23% restantes disseram achar que nenhum dos dois foi bem. E agora é hora de falar de esportes aqui
no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E hoje tem jogo eliminatório decisivo pela Copa do Brasil, não é mesmo? Verdade, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Hoje vamos descobrir os 2 últimos classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Os 2 jogos vão acontecer no mesmo horário, às 21h45. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo na Arena MRV. E o Galo ganhou o primeiro jogo lá no Morumbi por 1-0 e precisa apenas de um empate para ir à semifinal. E quem vencer esse jogo vai enfrentar o Vasco. E o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã. E o rubro-negro também venceu o primeiro jogo por 1-0 e só depende de um empate para avançar à semifinal. E o vencedor desse jogo vai enfrentar o Corinthians. Legal, Fernando. E olha só, vamos mudar de assunto. Continua falando de esporte, mas vamos lembrar, né, que o grande atleta paralímpico Gabrielzinho, destaque lá nos Jogos de Paris, também é estudante de jornalismo e futuramente vai ser o nosso colega. E depois de ser o grande nome lá na França, ele retornou para a faculdade. Como é que foi esse retorno dele, Fernando? Ele foi recebido com muito carinho. Os amigos e professores realizaram uma festa digna de medalha de ouro. O Gabrielzinho está de volta ao Brasil e o medalhista paralímpico foi recebido da mesma forma como deixou Paris, em festa. O campeão paralímpico foi acolhido calorosamente por seus colegas e professores com muitos aplausos e entusiasmo. Rolou até o trecho da música We Are The Champions, deixando a cena ainda mais emocionante. Após conquistar 3 medalhas de ouro e o carisma de todo mundo, principalmente dos franceses, o jovem nadador retornou à sua rotina de estudos. Aluno de jornalismo na Uniacademia, Universidade em Juiz de Fora, Gabrielzinho disse já estar pensando na profissão após encerrar a carreira de atleta. Seu sonho é trabalhar com jornalismo esportivo e poder acompanhar o Cruzeiro, seu time do coração. Mas uma coisa é certa, dentro da piscina ou fora dela, Gabrielzinho é um campeão. É isso aí, Fernando, e a gente deseja todo sucesso para ele também fora das piscinas, não é mesmo? Exatamente, Kleber. Toda a sorte do mundo para o Gabrielzinho. Ótima noite, então, e amanhã você volta com mais notícias do esporte aqui no Jornal. Até amanhã, Kleber. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Ótima noite e até amanhã.